Fala pessoal, nesse vídeo eu vou comentar a prova do concurso do IBGE para o cargo de assistente censitário municipal e assistente censitário supervisor, concurso organizado pela Fundação Getúlio Vargas em 2022. Então essa é uma prova aqui que eu vou comentar cada uma das questões, né, as 15 questões da disciplina de noções de administração geral e situações gerenciais, onde a gente vai mostrar alternativa por alternativa, por que está correta, por que está incorreta. Minha sugestão é que no momento que eu botar a questão, você pause o vídeo, tente resolver a questão e aí sim, em seguida você acompanha o comentário e a correção da questão, beleza? Então vem comigo aqui para a gente comentar essa prova. A primeira questão, ela diz assim: com a evolução dos estudos sobre administração, novas teorias ganharam força no entendimento dos fenômenos e conceitos organizacionais. Assinale a alternativa que apresenta interpretação associada ao conceito de teoria dos sistemas. Gente, teoria dos sistemas. O que diz a teoria dos sistemas? Basicamente, a teoria dos sistemas defende a ideia de que a organização é também um sistema, uma teoria que vem ali a partir dos conhecimentos da biologia. E o que diz essa noção de sistema? Diz que a organização enquanto sistema ela não está no vácuo, ela faz parte de um sistema maior, que é o mercado. E de modo que a organização influencia esse sistema, o mercado, e bem como o mercado influencia a organização. Então existe uma relação de mútua influência. Essa é a noção mais básica da teoria dos sistemas. Além disso, a teoria do sistema traz alguns conceitos importantes, como o conceito de entropia, que é a noção de que é a tendência natural de um sistema se conduzir para a degradação, um conceito sempre muito explorado, de entropia. O conceito de equifinalidade, que é o conceito de que não existe uma receita de bolo, que você consegue alcançar o mesmo objetivo por diferentes caminhos, Com isso em mente, vamos analisar cada uma das alternativas. A alternativa A: o formalismo e o respeito às regras é a chave para o sucesso da organização. Não é essa a ideia da teoria dos sistemas, essa é uma ideia muito presente no modelo burocrático, na teoria da burocracia, não na teoria dos sistemas. Vamos ver a B: a organização caminha em consonância com a racionalização do trabalho operacional. Não é isso também, essa ênfase na racionalidade, nas tarefas, ela é muito própria da administração científica, que foi uma das primeiras teorias da administração, e também da burocracia, mas não tem relação com a teoria dos sistemas. Vamos ver a C: o funcionário da organização é visto como um indivíduo isolado no grupo. Não, toda vez que falar em isolado, isso se contrapõe à ideia de sistemas, porque, como a gente falou, sistema, eles têm interrelação. Sistema é o contrário de isolado, Então a alternativa C está errada. Vamos ver a D: a ciência da organização prioriza uma visão mecanicista da estrutura do trabalho. Não, prioriza uma visão sistêmica, A teoria dos sistemas é uma visão mais sistêmica, uma visão mais geral, mais holística, Vamos ver a E: a organização é vista como interdependente do meio do qual está inserida. Perfeito, Essa é a noção básica, a ideia básica da teoria de sistemas. Uma organização é um sistema, logo ela é interdependente do meio, ou seja, ela tem uma relação com o meio no qual ela está inserida. Perfeito, então a alternativa E é o nosso gabarito. Vamos para a próxima questão. Ao ser convidado para assumir a administração de uma empresa, Júlio decide estudar mais a respeito do tema para não decepcionar na nova incumbência. Durante seus estudos, ele se depara com a definição de alguns termos, dentre eles o de administração, que pode ser corretamente conceituada como, conceito de administração, Existem diversas formas de conceituarmos a administração, Gosto que você lembre de pelo menos 3 formas. A primeira forma é o conceito etimológico da administração, que a gente define a administração a partir das palavrinhas que dão origem à administração, que é os termos em latim ad mais minister. Então, nesse sentido, ad mais minister, a administração seria a função que se recebe por delegação, a função exercida em delegação de alguém. Qual é a ideia por trás desse conceito etimológico da administração? Que o administrador seria aquela pessoa que recebe a incumbência do dono do capital de gerir os negócios, de rentabilizar aquele capital. Então, essa seria a forma mais
etimológica de conceituarmos a administração. A segunda forma de conceituarmos a administração, que é a mais cobrada em provas, é em que a gente tem a administração a partir daquilo que ela faz. Ou seja, conceituamos a administração a partir das funções administrativas. Dizemos que a administração é planejar, organizar, dirigir e controlar para alcançar os objetivos da organização. Essa é a forma mais comum em provas. E por fim, temos aí o conceito de administração proposto por Metzenberg, que vai dizer que a administração é, na verdade, um triângulo no qual a gente tem ciência, tecnologia e arte envolvidas. Então a administração seria um pouco de tudo isso, de ciência, de arte e de tecnologia. Perfeito? Com isso em mente, vamos analisar as alternativas. Alternativa A, um processo de alcançar objetivos pelo trabalho e por intermédio de pessoas e outros recursos organizacionais. Gente, a alternativa A trouxe um excelente conceito de administração, né? O conceito mais comum em provas, que é o conceito objetivo da administração. A administração é um processo, né? É um processo que almeja o quê? Alcançar objetivos. Então bastaria isso, né? Dizer que a administração é um processo para alcançar objetivos, porque a administração é isso, né? É você planejar, organizar, dirigir e controlar para alcançar os objetivos da organização, né? E ele continua, pelo trabalho e por intermédio de pessoas. Claro, a administração depende das pessoas, né? Por isso que a gente tem a função de direção, que é justamente essa função interpessoal. E ele continua, e outros recursos organizacionais, porque além das pessoas, né, nós temos as máquinas, os equipamentos, temos tudo isso. Então a alternativa A trouxe um excelente conceito de administração para esse nosso gabarito. Vamos ver a B. Uma aptidão de trabalhar de forma leniente e satisfazer suas necessidades fisiológicas. Quer dizer que a administração é o quê? Uma vontade de trabalhar de forma preguiçosa, só para satisfazer necessidades fisiológicas, necessidade de fome, de sede. Não tem nada a ver com a administração isso, né? Então a B está incorreta. Vamos ver a C. Uma aversão ao relacionamento interpessoal, ou seja, a administração é você ser antissocial, você não querer o contato com as pessoas, é isso? Não, né, gente? Não faz sentido. Vamos ver a D. Um projeto de concretizar um sonho em função da sorte, quer dizer que a administração é depender de sorte? Claro que não, a administração é um conjunto de processos estruturados, né? Então segue uma racionalidade, você não coloca isso à mercê da sorte. Vamos ver a E. Um experimento social que premia os participantes mais honestos. Quer dizer que a administração é um experimento social? Nada a ver, né, gente? A administração é uma ciência, então não tem nada a ver. A melhor alternativa é a mesma alternativa A, que é o gabarito da questão. Vamos para mais uma questão? Uma das maneiras de dividir uma organização é por meio das classificações quanto aos níveis hierárquicos, de forma que os colaboradores mais importantes e capacitados e que acumulam mais responsabilidades fiquem nos níveis mais altos, enquanto o restante dos funcionários em níveis inferiores. Assinale a alternativa que apresenta o nível considerado mais alto de uma organização. Gente, níveis hierárquicos, temos três, vamos desenhar aqui. Nós temos no ápice da organização, da estrutura organizacional, nós temos aqui o nível estratégico. No nível mais intermediário, nós temos o nível tático e, por fim, nós temos aqui o nível operacional. Ele quer saber o nível hierárquico mais alto, então é aqui o que está no ápice da estrutura organizacional, é o nível estratégico. Então, gabarito da questão, alternativa B de bola. Ele fala operacional, não, chão de fábrica, não, chão de fábrica operacional, rotina, baixo escalão, tudo isso é a mesma coisa, né? Ele está se referindo ao nível mais operacional. E o nível mais alto é o nível estratégico, então gabarito é mesmo B de bola. Vamos em frente. Sobre o processo de comunicação, elemento fundamental para a concretização dos objetivos organizacionais, é correto afirmar que as perturbações indesejáveis que tendem a prejudicar a compreensão das mensagens enviadas, a exemplo de uma música alta ao lado de uma sala onde está ocorrendo uma reunião, são conhecidas por... Gente, o que é isso, né? Perturbações indesejáveis no processo de comunicação. Esse é o conceito de ruído. Ruído é qualquer perturbação que dificulta ou mesmo impossibilita a compreensão de uma mensagem. Então, quando a gente fala aí sobre os elementos, né, presentes no processo de comunicação, a gente tem primeiro a figura do emissor, a pessoa que está transmitindo a mensagem. Eu, por exemplo, estou nessa relação aqui atuando como um emissor, estou falando, né, estou emitindo mensagens.
essa mensagem está chegando até você, né, por meio de um canal, a internet, né? Esse vídeo é o canal, o meio pelo qual a mensagem vai ser transmitida. No momento que você está recebendo essa mensagem, pode ser que aconteça, ou mesmo durante a gravação, pode ser que aconteça o quê? Alguma perturbação, alguma circunstância que dificulta a compreensão da mensagem. Imagina, começa aqui uma gritaria, né, no momento que eu estou gravando essa aula, né, começa uma gritaria. Isso dificultaria você ouvir e entender minha mensagem. Então essas circunstâncias que dificultam a compreensão de uma mensagem é justamente o que a gente chama de ruído, tá bom? Então, aqui o enunciado está descrevendo perturbações indesejáveis, corresponde ao conceito de ruído. Receptores, não, receptores aí são as pessoas que estão recebendo as mensagens, não é o caso, né? Sinapses, não, sinapse não é elemento da comunicação, não. Canais é o meio, né? Canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Meio ou canal, né, é justamente o meio pelo qual a mensagem é transmitida. O enunciado está se referindo aos ruídos, gabarito, portanto, alternativa D de dado. Vamos em frente, mais uma questão. O presidente executivo, também conhecido pela sigla CEO, é o cargo mais importante de uma empresa, sendo considerado o topo da hierarquia da estrutura organizacional. Ele é responsável principalmente por tomar decisões sobre os rumos da empresa, determinando os objetivos e os meios para alcançá-los. Com base no enunciado apresentado, assinale a alternativa que representa a função administrativa que pode ser considerada como associada a essa destacada responsabilidade do presidente executivo. Gente, função administrativa. Quais são as funções administrativas segundo os autores neoclássicos? É o famoso pode ser planejamento, organização, direção e controle. Essas são as funções administrativas. Dentre essas funções, qual é a função responsável por definir objetivos e meios para alcançar esses objetivos, que é justamente o que o enunciado está descrevendo? Ora, dentre as funções administrativas, aquela que se dedica a definir os objetivos e os meios para alcançar esses objetivos é, naturalmente, a função de planejamento. Então, gabarito da questão. Jurisdição nem é função administrativa. Prospecção é você tentar buscar novos clientes, também não é função administrativa. Comando não é função administrativa, segundo os autores neoclássicos, né? Ali o Fayol, nas primeiras teorias da administração, ainda comenta sobre o comando, que estaria associado mais à função de direção, né? Correção também não. Gabarito é mesmo a alternativa A, que fala sobre planejamento. Vamos em frente, mais uma questãozinha. Uma das primeiras perspectivas utilizadas para compreender o conceito de liderança, ainda bastante citada, apesar das críticas, preconiza a existência de características inatas aos líderes que os diferenciam de indivíduos comuns. Acerca dessa perspectiva, é correto afirmar que ela é conhecida como, gente, vamos lá, né? Nós temos aí basicamente três grandes marcos dentro do estudo da liderança. Nós temos as teorias dos traços, que defendiam a ideia de que a liderança ela decorre de características inatas, ou seja, a pessoa nasce como líder, que é justamente o que o enunciado está falando. Então essa é a teoria dos traços. Depois da teoria dos traços, ela acabou entrando em desuso, nós tivemos as teorias comportamentais, né? São várias teorias comportamentais, mas todas elas defendem a ideia de que existe um conjunto de comportamentos que justifica a liderança. Então o líder seria um líder porque ele adota um conjunto de comportamentos. E aí, depois das teorias comportamentais, começou a abordagem mais contingencial, ou liderança contingencial, que vem dizer, olha, esquece essa história de que a liderança, que a pessoa nasce líder, esquece essa história de que a liderança decorre de um conjunto de comportamentos. Na verdade, a liderança depende do contexto, depende das contingências. E aí a gente tem mais um leque de teorias descrevendo, né, as circunstâncias contingenciais, ou seja, circunstâncias ali da situação que influenciam no processo de liderança. Perfeito? Essa é a visão geral da liderança, né? O que a questão está falando? Ela quer a visão mais inicial, a embrionária, a primeira ali dentro dos estudos da liderança, aquela que defendia a ideia de que as pessoas nascem líderes, ou seja, as pessoas possuem características inatas que a tornam aptas a exercer a liderança. Isso é muito próprio da chamada teoria dos traços, né? Não é liderança situacional. A liderança situacional defende aí que a liderança decorre de uma circunstância, não é liderança transformacional, tampouco
liderança burocrática ou caminho da meta. Tá aqui, ó, teoria dos traços, né? É justamente a teoria dos traços que defende a ideia de que existem alguns traços pessoais, alguns traços inatos que justificariam o exercício da liderança. Então, gabarito da questão, alternativa C de casa. Vamos em frente. Mais uma questão. A teoria da hierarquia das necessidades, também conhecida como pirâmide de Maslow, consiste na ideia de que as necessidades devem ser suprimidas de forma hierárquica, sendo necessário que as mais básicas sejam satisfeitas, como a fome, para que as mais complexas, como a autorrealização, sejam tratadas. Em relação a essa teoria, é correto afirmar que ela ficou conhecida no campo da administração associadas aos estudos relativos, gestão de materiais, nada a ver, motivação humana, né? A teoria de Maslow, a teoria da hierarquia das necessidades é, sem sombra de dúvidas, a teoria mais famosa de motivação. A gente aprende motivação estudando a teoria de Maslow, né? A primeira teoria mais difundida e a mais presente em provas também. Então, gabarito da questão é motivação humana, né? A teoria de Maslow é uma teoria de motivação, não tem nada a ver com logística reversa, casuística laboral ou expansão estatística, né? É uma teoria de motivação, gabarito então B de bola. Vamos em frente. Determinada organização está inserida em um setor de mercado considerado de grande estabilidade, no qual poucas mudanças e inovações ocorrem ao longo do tempo. Em razão disso, essa organização utiliza uma estrutura em que cada departamento possui uma especialização, departamentalização funcional, né? Necessitando, portanto, de forte coordenação para não gerar conflitos interdepartamentais. A partir do enunciado, é correto afirmar que a organização utiliza uma estrutura do tipo... questão interessante, né, sobre tipos de estrutura organizacional. Quando falar em tipos de estrutura organizacional, você tem que lembrar pelo menos ali dos tipos clássicos de estrutura organizacional. Estrutura linear, estrutura funcional, estrutura linha staff, estrutura matricial. Pelo menos esses 4, eles são os mais presentes em provas. Aí beleza, Marcelo, lembrei desses aí. Quando falar a estrutura mais eficiente, ou seja, a estrutura mais barata, né, uma estrutura que defende a departamentalização funcional, ou seja, você agrupar departamentos de acordo com as funções similares, departamento de finanças, departamento de recursos humanos, departamento de RH, tudo isso é muito próprio da estrutura funcional. Estrutura funcional segue aí a departamentalização funcional, tem aí como desvantagem a dificuldade de coordenação entre departamentos diferentes. Por quê? Porque cada departamento fica acreditando que seu departamento é mais importante que o do coleguinha e também tem essa lógica de ser muito eficiente, ter um ganho de escala muito bom, tá bom? Então, o enunciado está descrevendo aí características da estrutura funcional. Gabarito C de casa. Não é estrutura matricial. Estrutura matricial é aquela que tem uma parte fixa mais a parte de projetos. Não é a linha staff, que a linha staff é uma estrutura linear que tem assessoria, né? Não é uma estrutura por projetos, por projetizadas, tampouco geográfica, né? Geográfica, na verdade, é um tipo de departamento e não tipo de estrutura organizacional. Gabarito é mesmo a alternativa C de casa. Vamos em frente. Considere um cenário em que um funcionário do IBGE se torne responsável pela seleção de impressão do seu departamento, tendo como funções de rotina a reposição do papel e tinta quando atingir o nível mínimo e de entrar em contato com especialistas para reparo em caso de problemas técnicos na impressora. À luz dos estudos sobre processo decisório, é correto afirmar que as decisões tomadas pelo funcionário são... existem aí duas classificações importantes sobre decisões, né? Tem a primeira classificação, que é a depender do nível hierárquico que a decisão é tomada. E a segunda classificação é de acordo com o ineditismo, né, da decisão. Perfeito. De acordo com o nível hierárquico, a gente vai ter decisões estratégicas, decisões táticas e decisões operacionais. De acordo com o ineditismo, a gente vai ter decisões programadas, que são aquelas repetitivas, né? E as decisões não programadas, que são aquelas inéditas, situações atípicas, né?
Pois bem, nesse caso, as características descritas pelo enunciado é que é uma situação de rotina, né? O tempo todo o empregado ele já sabe exatamente o que tem que fazer. Ah, acabou o papel, vou repõe o papel. Acabou a tinta, repõe o toner, né? Ah, deu um problema, chama o técnico. Então, situação ali de rotina. Considerando a primeira classificação, a classificação das decisões de acordo com o nível hierárquico, as decisões dele seriam o quê? Operacionais, né? Porque são decisões aí de rotina. Considerando ali o critério quanto ao ineditismo, né, seriam decisões programadas. Por que decisões programadas? São decisões repetitivas, decisões que já estão presentes nos manuais, né, decisões que ele já sabe exatamente o que fazer. Então o enunciado traz características de decisões operacionais e decisões programadas, né? Vamos ver o que diz as alternativas. Decisões incomuns, não. Imprevistas, não. Acidentais, não. Improvisadas, não. Tá aqui, ó. Programadas, né? São decisões repetitivas. Gabarito, então, a alternativa é. Vamos em frente, mais uma questão. Ao longo de suas obras, Max Weber, né, adotou diversos tipos legítimos de dominação para descrever as formas de exercício do poder. Com essa referência, considerando que um processo de escolha dos cargos de chefia do IBGE seja realizado por meio de regras estabelecidas no seu estatuto e regulamentos internos, é correto afirmar que ele segue o modelo de poder. Gente, toda vez, né, estilo de dominação do Max Weber, né? Max Weber diz assim: a dominação, ela pode ser tradicional, quando é baseado nos costumes, nas práticas. Ela pode ser carismática, quando ela é baseada no indivíduo, né, a pessoa que tem muito carisma, né, o caso dos políticos de modo geral. E ela pode ser racional legal, quando ela é baseada nas normas e regulamentos, né? Então, o que o enunciado está falando? É uma dominação baseada nas regras estabelecidas nos estatutos e nos regulamentos. Logo, está se referindo o quê? A dominação racional legal. Então, gabarito da questão, a alternativa é. Não é dominação tradicional, essa é baseada, vou até botar aqui, costumes, né? Práticas. Não é baseada na dominação carismática, que aí tem a ver com o carisma da pessoa mesmo, né? E é racional legal porque é baseada nas normas. Deixa eu apagar aqui. Normas, regulamentos. Então, se você não conhecia, já anota aí no seu caderno esses tipos de dominação. Gabarito é mesmo, a alternativa é. Vamos em frente, mais uma questão. Suponha que após a realização do Censo Demográfico de 2022, a direção do IBGE decida realizar uma avaliação do desempenho dos funcionários do Instituto que atuaram no processo, visando avaliar suas contribuições e desempenho. Para tanto, um método simples e tradicional que poderia ser utilizado para avaliação do desempenho é conhecido como alternativa A, escala gráfica. Escala gráfica é realmente um método de avaliação de desempenho. É um método super tradicional, é o mais comum, né? Como é que funciona a escala gráfica? Você define um critério de avaliação, por exemplo, produtividade. E aí, para cada critério de avaliação, você define uma escala, né? Uma escala qualitativa, né? Por exemplo, aqui excelente. Aqui ótimo. Aqui regular, ruim, péssimo. Estou imaginando essa escala aqui, né? E aí você vai avaliar cada indivíduo em cada um desses critérios, né? Então, produtividade, pontualidade. É isso que é a escala gráfica. É um método de avaliação mais utilizado ainda hoje, né? Então, escala gráfica é o nosso gabarito. Dualístico, não é um método de avaliação. Trigonométrico também não é um método de avaliação. Distribuição exponencial, nada a ver. Descrição de cargos é um processo, né? Um processo, mas não é de avaliação de desempenho. A gente fala em descrição e análise de cargos quando está falando em modelagem do trabalho, não é avaliação de desempenho. Gabarito é mesmo a alternativa A. Vamos para mais uma. Segundo a literatura relativa ao atendimento ao público, um atendimento considerado adequado está diretamente relacionado com alguns comportamentos do profissional que está prestando serviço. Considerando como características observadas em um processo de atendimento, vamos ver comunicabilidade, atenção e apatia. Estão corretamente associadas a um bom atendimento. Então, o que é bom atendimento?
Comunicabilidade, ou seja, a capacidade do atendente, né, de se comunicar, de transmitir sua mensagem, de ouvir, né, ter uma boa comunicação. Isso é importante para um bom atendimento. Atenção, ser um atendente atento, né, preocupado com as necessidades do cliente. Isso também é importante para um bom atendimento. Apatia, né, o atendente ser apático, né, tá ali, parece que tá só pela fé, né, só morrendo, né. Será que isso é bom para atendimento? Claro que não, né? A apatia é ruim para o atendimento, né? Então, só 1 e 2 estão corretas, 1 e 2 corretas, gabarito então é B de bola. Vamos em frente, mais uma questão. No contexto organizacional, ainda que não previsto na descrição das estruturas e no desfecho dos processos internos, é comum a reunião de pessoas em grupos de interação, seja por motivos de amizade ou mesmo por interesse em comum. Assinale a alternativa que apresenta o nome utilizado para se referir a esses grupos. Gente, grupos, né, que se juntam por amizade, por interesses comuns. Os grupos que surgem de maneira espontânea, sabe? Aquele grupo que se reúne para assistir o futebol quarta-feira, aquele grupo que se reúne do trabalho para tomar uma cerveja sexta-feira, depois do expediente, né? Essas amizades que surgem de maneira espontânea, né? Que não estão previstas no organograma. Você não tem organograma de amizade do trabalho, não existe isso, né? Mas as pessoas, por meio da interação social, elas vão criando esses vínculos. Então, esse conjunto de indivíduos que se juntam em grupos por meio de uma interação espontânea, ou seja, ninguém precisa mandar eles se tornarem amigos, eles de forma aí, não intencional, de forma espontânea, se tornam próximos, né? Esses grupos são chamados de grupos informais, né? Os grupos informais. Não é grupo formal. O grupo formal é aqueles grupos idealizados pela administração, não é grupo de tarefa, né? Grupo de tarefa é um tipo de grupo formal, é designado para realizar uma tarefa. Não é o caso, não é um grupo mecânico, tá aqui, ó, grupos informais, né? Gabarito, então, a alternativa D de dado. Vamos em frente, mais uma questãozinha. Os mecanismos de controle utilizados por uma empresa são fundamentais para assegurar que seus produtos ou serviços sejam entregues conforme o especificado para os clientes. Em relação a esses mecanismos, é correto afirmar que eles podem ser divididos conforme o aumento de sua ocorrência, tendo como exemplos, gente, controle. De acordo com o momento da ocorrência, nós temos 3 tipos. Anota aí, controle. De acordo com o momento, né, vou botar aqui, ó, momento, nós temos 3 tipos. O controle preventivo, que vem antes, né? Nós temos o controle simultâneo, também chamado de controle concomitante ou par e passo, e nós temos o controle posterior ou por feedback, né? Então, são esses os 3 tipos de controle. Vamos ver, alternativa A, familiar e ad hoc? Não. Judicial, legislativo e administrativo? Não. Preventivo, simultâneo e posterior? Aí sim, gabarito aqui perfeitinho. Interno, externo, popular, provocado de ofício? Não. De acordo com o momento da ocorrência, nós temos aí o preventivo, simultâneo e posterior. Gabarito, alternativa C de casa, que ficou D, né? C de casa. C de casa. Tá bom? Vamos para a próxima. Na composição das equipes responsáveis pela supervisão do censo realizado pelo IBGE, os funcionários podem ser agrupados segundo uma ampla variedade de experiências, além de atributos e competências complementares, visando ações mais criativas e completas. Assinale a alternativa que apresenta o fator de composição dos grupos explicitado no enunciado. Gente, toda vez que a gente vai constituir um grupo, a gente pode utilizar diferentes fatores de composição, ou seja, diferentes critérios para a gente agrupar formar aquele grupo, né? Pessoas que trabalham com as mesmas funções, né? As pessoas que têm afinidades em comum, né? Você pode utilizar diferentes critérios. Quando você está criando um grupo a partir de diversidade, que é justamente o que o enunciado está falando, né? Você está utilizando qual critério? Pessoas que têm experiências diferentes, formações diferentes e formações que são possivelmente complementares. Então você pega ali um grupo, pessoas de diferentes áreas, com experiências diferentes, que tendem a ter um trabalho aí mais completo por ter uma visão mais diversa da realidade, tá bom? Então aqui o critério que está sendo utilizado, essa ideia de agrupar segundo uma ampla variedade de experiências, é o critério de diversidade.
não é identidade da tarefa, aí seria você pegar pessoas que fazem a mesma tarefa, não é personalidade, não é clima de confiança, é o que? Diversidade. Né? Racionalidade homogênea é o oposto disso, né? Você não quer pessoas parecidas, você quer uma ampla variedade de experiência, então você está favorecendo a diversidade, gabarito de dado. Gente, comentamos cada uma das questões da prova do IBGE para o cargo de assistente censitário municipal e supervisor, realizado aí pela Fundação Getúlio Vargas em 2022. Espero que você tenha gostado dessa aula, né? Se tiver dúvida, manda aí no comentário, vai ser um prazer te ajudar, beleza? Não deixe de se inscrever no canal e eu te espero no nosso próximo encontro. Forte abraço e até lá. Tchau!